Queremos falar nessa noite do sobrenatural de Deus, andando no sobrenatural. Nós tivemos um mês que fizemos um trabalho, o mês todo falamos do sobrenatural de Deus. Foi um mover muito bacana, foi muito legal, foi muito forte aquilo que o Espírito Santo nos trouxe naquele mês. Mas nós também queremos recorrentemente, a cada dia, a cada momento, desfrutar, experimentar algo a mais da parte do Senhor. Deixa eu falar uma coisa: nunca se contente no lugar que você está, nunca se contente achando que o que você já tem experimentado, aonde você está em relação àquilo que Deus tem como vontade e propósito para a sua vida, já é o suficiente. Deus tem sempre algo a mais, Deus tem sempre um chamado adicional, tem sempre algo de um convite do Senhor permanente, perene, para que eu e você estejamos nos aprofundando. Não se contente com a praia, não se contente com o lugar raso, num relacionamento com Deus e com o Espírito Santo, porque o chamado é para águas profundas, o chamado é para experimentar mais, é para se lançar mais, é para se permitir mais. Vale a pena, viu? Vale a pena. Cada dia, cada momento, estando alinhado com Cristo, na dependência da sua graça e misericórdia, vale muito a pena. A palavra de Deus em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 18, diz o seguinte: e disse-lhes, aqui é Jesus falando, viu? É o comissionamento de Jesus para a igreja. Então essas palavras aqui são para você, essas palavras é para nós, elas são de Jesus para o nosso coração. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Primeira pergunta da noite: você crê em Cristo Jesus? Você crê que Cristo Jesus é o teu Salvador, morreu numa cruz para te salvar? A resposta é determinante para todos nós. Saber a resposta para essa pergunta é determinante. Mas quem não crê já está condenado. Ok? Então nós estamos aqui, Jesus apresentando duas perspectivas: salvação e condenação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Palavras de Jesus. Então não tem uma terceira via. Entenda que não tem algo que você possa encaixar uma conduta, um posicionamento espiritual, uma decisão de vida que não esteja ou alocado na salvação ou na condenação. Não existe. Então entenda isso de uma forma determinante: ou estamos salvos em Cristo Jesus, ou estamos já em condenação. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Sinais que se sucedem, sinais que acompanham os que creem. A primeira pergunta que eu fiz foi se você crê em Cristo Jesus. E se você no seu coração respondeu afirmativamente, então entenda que esses sinais são para te acompanhar. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Nós queremos, desejamos, almejamos experimentar, viver, desfrutar, nos aprofundar do sobrenatural de Deus. Mas duas situações muitas vezes ocorrem: ou nós nos acomodamos e nos contentamos com a normalidade, ou nos assustamos
quando algo desse sobrenatural se manifesta. Imagine o seguinte cenário: numa celebração como essa, temos um cadeirante, e alguém se levanta na direção do Espírito Santo, vai lá e impõe as mãos, e essa pessoa se levanta plenamente curada. É algo que para a igreja contemporânea chama a atenção, se destaca. É algo que nós não estamos acostumados, mas é isso que Jesus prometeu, sinais que acompanhariam, que seriam consequência daqueles que creem. Então nós precisamos ter esse entendimento. Olha, aquilo que Jesus oferece, promete, garante, valida, autentica, pela autoridade da sua palavra, pela autoridade do seu nome, é algo que eu e você podemos acessar nos dias de hoje. Então agora é entendimento, aonde eu quero estar, qual o nível de envolvimento com o sobrenatural de Deus eu pretendo estar. Porque qual é o Deus que você crê? Como você vê Deus na sua vida? Diante das suas dificuldades, diante do momento difícil que você vivencia, diante das adversidades que todos nós experimentamos, o que se destaca, o que chama a atenção, ou o que determina o nosso comportamento? É a influência dessas circunstâncias, é a opressão, é o peso, é a dor, é a angústia deste momento, ou é o entendimento, a certeza inabalável que eu e você servimos um Deus sobrenatural, extraordinário? Essa é a questão determinante. Porque se eu olho Deus como o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, o Deus do extraordinário, qual é o limite do agir dele na minha vida, na sua vida? Porque Jesus nos garante isso. Olha, se você crê, para os que creem, esses sinais vão ser consequência. 1 Coríntios 4:20 diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Tem muita gente com um belo discurso, com palavras eloquentes, como Paulo encontrou na igreja de Coríntios, homens que se davam ao trabalho de dialogar, de falar em praças, eram pessoas muito bem aculturadas. Tem muita gente hoje pregando lindas palavras, falando muito bem, mas a tradução disso em transformação de vidas, muitas vezes nós não vemos, porque o que transforma não são as palavras, o que transforma não é a eloquência, uma dialética, algo bem elaborado. O que transforma é o poder do Evangelho. O que transforma o homem, o que resgata o homem do lamaçal do pecado, o que faz o homem entender a sua condição e olhar uma perspectiva de redenção, não é o conhecimento humano, não é a narrativa, a dialética, a eloquência, falar bem, falar bonito. O que transforma tudo isso é o poder do nome de Jesus, não é a palavra do homem, é a palavra de Jesus. O reino de Deus é normalmente extraordinário em si mesmo, e o extraordinário do reino está dentro de nós. Quem é você? Qual é a sua identidade? Se a gente fosse fazer uma pesquisa, eu sou penapolense, eu venho da cidade tal, você pode mapear N perspectivas humanas de identidade. Meu pai foi tal, minha mãe, eu nasci em tal cidade. Sua identidade. Todos nós temos uma identidade. Todos nós temos identidades particulares.
Até o Paulinho, que faz 2 aniversários por ano, né, Paulinho? Dia 2 e dia 12. Paulinho tem mais de 100 anos já. Porque é um rolo, né, filho? Dá licença, né? É complicado. Ou é dia 2 ou é dia 12. É os dois, né? Identidade. Todos nós temos uma identidade que nos remete a uma filiação, que nos remete a um nascimento, que nos remete a um lugar. Isso é importante, isso é legal. Mas quem é você diante do reino? Quem é você? Qual é a tua identidade espiritual? Qual é a tua identidade de filiação? Você é filho de quem? Espiritualmente falando. Porque se você se vê de uma forma determinante, de uma forma convicta, inabalável, uma convicção inabalável, eu sou filho de Deus. Então o sobrenatural de Deus, que se manifesta de uma forma normal no reino dos céus, deveria ser algo normal no nosso andar, no nosso viver, no nosso meio, porque eu e você temos um chamado. Deus fez uma parceria comigo e com você. Deus poderia, na sua soberania, Deus é soberano, ok? Deus é onipotente, Deus pode todas as coisas. Concordam com isso? Deus pode todas as coisas. Existe alguma coisa que Deus não pode fazer? Ok, então Deus pode todas as coisas. Então Deus poderia trazer solução para todas as situações da humanidade. Deus poderia acabar com a fome. Deus poderia acabar com as doenças. Deus poderia acabar com a injustiça. Deus poderia acabar com o pecado. Deus poderia mudar as atmosferas espirituais. Deus poderia fazer todas as coisas e transformar essa humanidade em algo diferente. Ele tem poder para isso. Mas sabe o que é legal? Mas que traz implícito, que traz junto uma grande responsabilidade. Deus fez uma parceria com o homem. Deus fez uma parceria com seus filhos, de maneira que esse poder que Ele tem, que é inquestionável, Ele te dá através dessa parceria de filiação. Você sendo filho dele, cabe a nós, é o nosso chamado, fazer manifestar nessa geração, nessa terra, nesse momento, na minha vida, na sua vida, onde estivermos, esse reino dos céus. Por isso que Jesus ensina aos seus discípulos na oração: venha o teu reino. O reino dos céus é para vir na minha vida e na sua vida. E o reino dos céus é sobrenatural. Eu e você não servimos, não somos filhos de um Deus normal, de um Deus comum, de um Deus ordinário. Nós somos filhos de um Deus do impossível. Nós somos filhos do Deus do sobrenatural. A Ele não há limites da sua atuação. E Jesus ainda fala: olha, se você crer em mim, sinais, prodígios e maravilhas vão te acompanhar. E vai mais além. Vai mais além. Aquele que crê em mim, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Aquele que crê em mim, você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Estamos juntos? Tem alguém que não crê em Jesus? Porque essa é a noite de você entender quem Ele é. Se você entrou aqui nessa noite, fala: não sei quem é Jesus, não conheço Jesus. Você está no lugar certo, na hora certa, porque você vai saber que Ele é o autor de toda a vida. Ele é o autor de toda a vida. Ele morreu na cruz do Calvário para trazer vida para todos nós. Mas olha o que Ele diz: porque a vida, a manifestação, a obra dele, o extraordinário, o sobrenatural de Deus que aconteceu na trajetória da vida de Jesus, 3 anos e pouco, a Bíblia registra 3 anos e meio do período em que Jesus esteve atuando. Começa com uma celebração de um casamento em Caná, quando Ele transforma a água em vinho, e daí para frente, o que nós vemos Jesus fazendo
é ressuscitar mortos, curar aqueles condenados, cuja medicina não tinha nenhum recurso, paralíticos, leprosos, cegos, mudos, ressuscitar mortos. Você pode falar assim, mas era Jesus. Era Jesus. Qual era o segredo? Porque Jesus foi homem, você precisa entender. Jesus veio como homem, ele era sujeito às mesmas paixões. Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, tinha as mesmas necessidades que você. Mas por quê? Qual o segredo de Jesus fazer em 3 anos e meio? Porque isso é o que a Bíblia registra. Mas se fosse para registrar, não haveriam livros para conter toda a obra de Cristo Jesus. Mas foram coisas extraordinárias, impactantes, mudanças determinantes em vidas. Qual o segredo? Eu vou dizer para você, porque é a nossa chave para os dias de hoje. Primeiro, obediência. Em tudo, a palavra de Deus diz que em tudo Cristo Jesus foi obediente ao Pai. Obediência. Então, se você se vê como filho, se você se vê na condição filial, você é filho de Deus, então você tem que saber que precisa obedecer esse Pai. Se você quer desfrutar de tudo quanto Ele tem para fazer na sua vida, precisa entrar em obediência. É o exemplo de Jesus. Quer fazer as coisas que Jesus fez? Quer fazer as mesmas obras que Jesus? Temos que fazer conforme Ele fez. Obediência. O que mais? Intimidade. Em todo o tempo, Jesus buscava intimidade com o Pai. Nós queremos desfrutar, queremos viver coisas sobrenaturais, cantamos, clamamos, Senhor, faz coisas novas, preciso de coisas novas na minha vida. Mas a gente quer coisas novas fazendo as coisas velhas. A maior insanidade da humanidade é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Não dá para ter coisas novas em práticas velhas. Então, se você quer transformação, mudança, mudar a atmosfera da sua vida, se você quer que aconteça coisas do sobrenatural de Deus, alguma coisa que venha trazer mudanças determinantes na sua vida, você precisa mudar. Você precisa mudar, porque no nosso imaginário, e é aquilo que é mais tranquilo talvez de pensar, talvez seja o mais cômodo de pensar, a pessoa vivencia um problema, e olha, eu já fiz dessa forma, você tem um problema, eu tenho um problema, é um grande problema, é algo que está sufocando a minha vida, é algo que está sufocando a sua vida. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, você aceitou Jesus como seu Salvador. Você sabe que Deus é o Deus do impossível, mas muitas vezes nós queremos que uma terceira pessoa lute as nossas lutas. Nós queremos transferir as nossas lutas para outras pessoas. Queremos transferir aquilo que é necessário eu fazer para que outra pessoa faça. A luta é de cada um, o posicionamento é de cada um. Jesus não perdia tempo. Jesus, ele até precisava, ele até pedia, olha, orem comigo, fiquem vigiando comigo, eu vou ali adiante, eu vou entrar em intimidade com meu Pai, fiquem aqui, me deem cobertura espiritual. Nem isso seus discípulos conseguiam fazer. Mas se você quer experimentar as mesmas obras de Jesus, nós precisamos imitá-lo. Mas tem uma situação, tem um detalhe muito importante. João capítulo 14, versículo 12, o Evangelho. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Ponto. Bacana, sensacional. Só aqui já seria maravilhoso. Se você crê em Jesus, Jesus está dizendo, olha, você crê em mim? Se você crê em mim, as obras que eu fiz, você pode fazer também. Se você quer praticar as mesmas obras que eu pratiquei, creia em mim,
entre em intimidade, entre em alinhamento. Já aqui já seria sensacional, maravilhoso, traria uma transformação muito grande na minha vida, na sua vida, na vida da sua família, nas atmosferas, nos lugares aonde nós estivéssemos. Só essa parte do versículo já seria algo revolucionário para a sociedade, porque você faria as mesmas obras que Jesus. Só que o versículo não para aqui. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. Olha o que Jesus entrega para a sua igreja. Se você crê em mim, você tem condições de fazer as mesmas obras que eu fiz. E te garanto ainda mais, você vai fazer coisas ainda maiores. O que você quer fazer? O que você quer experimentar? Qual é o limite que você estabeleceu para um relacionamento com Deus? Qual é o limite que você estabeleceu para ser um agente, para ser alguém relevante, para que através da sua vida a cultura do reino seja estabelecida? Qual é o limite que você estabeleceu? Porque o limite quem dá sou eu. Na minha vida quem estabelece o limite sou eu. O que Jesus me prometeu e que me convida, que te convida, é para algo extraordinário, algo grandioso. Mas se não está acontecendo, não é culpa de Jesus. Se não acontece na minha vida, não é culpa de Jesus. Com certeza não. A promessa Ele fez. Ele vai adiante, Ele vai além. Ele ainda nos deixa alguém para nos ajudar. Ele nos deixa alguém para potencializar toda essa ação do sobrenatural, que é o Espírito Santo. Então, se não está acontecendo nada ou pouca coisa de um sobrenatural prometido, de um sobrenatural garantido para a minha vida, para a sua vida, não vamos colocar na conta de Jesus. Com certeza estamos distantes, muito longe do propósito que Ele tem para nós. Quem não sabe o que é, não sabe o que pode. Se você não sabe quem é em Cristo, se você não sabe quem é em Deus, você também não sabe o que pode. Se você se vê e tem aquela absoluta certeza de que é filho de Deus, você precisa entender todas as ferramentas, todas as possibilidades infinitas de um sobrenatural que é normal no reino celestial, estão acessíveis para mim e para você. Então, para a gente concluir essa linha de raciocínio, teria que ser algo normal, num culto qualquer, não é um culto de cura. Às vezes nós titularizamos um culto, até por uma estratégia de atração, mas então vamos ficar com a nossa estratégia num culto de cura. Teria que ser algo normal. A manifestação de curas e libertação, mas cura mesmo, cura física, curas, daquelas curas impactantes, teria que ser algo normal. Mas por que muitas vezes isso não acontece? Volto a afirmar, a culpa não está no estoque inesgotável de bênçãos e de possibilidades, no estoque inesgotável celestial dessa manifestação. É porque nós não estamos acessando, é porque nós nos contentamos muitas vezes com a degustação. Sabe quando você vai num restaurante, quando você vai num supermercado e tem aquelas degustações, né? Uma fração, algo para você experimentar o paladar, o gosto de alguma coisa. E aquilo é bom, hein? Eu ficava rodando, ficava tocando de roda no mercado, né? Pega um, pega dois. Eu tenho uma filha que na época que ela era pequena, a gente precisava tirar ela de perto. Primeiro porque é de graça, né? Primeiro porque é de graça. E outra, a indústria está querendo apresentar algo de paladar novo. Então, sempre é um negócio bacana, caprichado. E de graça ainda. Mas é uma fraçãozinha
O pessoal é miserável mesmo, né? Se é queijo, não dá nem para sujar o dente, mas dá para você sentir o paladar. Mas qual é a proposta? Você gostou? É gostoso? Vai lá na gôndola e está disponível para você. A diferença é que numa situação dessa você tem que pagar. No reino espiritual, nós estamos nos contentando em degustar frações daquilo que não tem limite, e nós estamos nos contentando com a degustação, com aquilo que é pequeno, com aquilo que é pouco. Por isso que muitas vezes nós nos contentamos com pouco de manifestação do sobrenatural. Não é esse o convite, não é esse a proposta. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, nós temos uma narrativa, temos uma história que você que tem intimidade com a Bíblia vai se lembrar. O contexto lembra quando Jesus está lá com 5.000 homens, e de repente fala: poxa, esse povo não comeu ainda, estão com fome. Senhor, despede esse povo, precisam sair daqui, precisam comer. O que vocês têm aí? A gente tem 5 pão, 2 peixinhos, dá lá. Não importa o que você tem, importa o que você está disposto a entregar. O pouco na mão de Jesus se transforma em muito. E aí tem aquela multiplicação, alimenta 5.000 homens, mulheres, crianças, sobra muita coisa. Acabou. Jesus fala para os seus discípulos: faz o seguinte, monta no barquinho aí e vão na frente. Eu vou ficar mais um tempo aqui. Acho que Jesus queria ter um tempo de intimidade com Deus, com o Pai. Despediu os seus discípulos: vão na frente. O texto que nós vamos ler fala desse período após a multiplicação dos pães, quando os discípulos estão atravessando o mar da Galileia. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte. Para quê? Para descansar, né? Para ficar olhando as redes sociais. É isso. Jesus subiu no monte para quê, gente? Para orar. Vamos lá, gente. Vocês estão comigo? Jesus subiu para orar. Quem ministra, quem está à frente, ontem foi um dia exaustivo. Nós chegamos lá em Araçatuba na sexta-feira, eu e a Neiva. Dormimos lá no campus Face a Face, 5 horas da manhã. Levantamos, 5:30 da manhã estávamos na torre de oração, tomamos café, 7 horas da manhã, os casais estavam chegando. Começamos a receber esses casais, os casais tiveram café da manhã. Nós saímos de lá mais de 11 horas da noite. Então é exaustivo. Eu imagino quanto que Jesus estava cansado, depois de ensinar uma multidão, alimentar uma multidão. Ainda fica com elas, tendo um particular com um particular com o outro. Depois ele sobe no monte. Ele devia estar bem cansado, mas o que a Bíblia diz é que Jesus subiu no monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Gente, Jesus é maravilhoso, né? Porque eu vou lá encontrar os discípulos, vou lá. Ô Jesus, pega esse barquinho aqui. Não, vou andando, estou precisando esticar as pernas. E sai mar adentro, andando sobre as águas. Detalhe, viu, gente? Ou você acredita, ou você não acredita. A liberdade é sua. É o que a palavra está dizendo, que Jesus andava sobre o mar, andava sobre as águas. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Ô povo obstinado, ô
povo de cabeça dura que são esses discípulos, tinham acabado de ver multiplicação de pães, sinais, prodígios e maravilhas, estavam ali constantemente ao lado de Jesus. Hora que vê Jesus andando sobre o mar, é um fantasma. Nós nos assustamos, queremos o sobrenatural, queremos experimentar coisas novas e impactantes, mas quando elas começam a acontecer, muitas vezes nós nos assustamos, não esperamos, não acreditamos. É um fantasma, gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. O que você quer experimentar do sobrenatural de um relacionamento com Jesus? Para quem que você tem que perguntar? Não é para mim. Eu pergunto para Jesus. Você pergunta para Jesus: Jesus, o que o Senhor quer? Eu quero experimentar. Eu quero viver algo novo. Eu quero coisas novas. Foi o que Pedro fez. Jesus, posso ir? Jesus, eu quero experimentar. Isso aqui é muito maravilhoso. Acho que Pedro foi estratégico. Falou: peraí, nunca ninguém andou sobre as águas, porque isso é ilógico, isso vai contra a natureza. Agora, se Jesus está fazendo, eu também quero fazer, que pelo menos o meu nome vai ficar registrado. Eu participei disso aí também. Eu também vou fazer isso aí também, eu quero. Pedro tinha uma ousadia. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então eles estavam no barco, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Para andar naturalmente, no sobrenatural, primeira chave: vença o medo. Medo incapacita. Medo é um espírito que nos tira da visão. Medo nos trava. Quando nós estamos com medo, nós não avançamos. Quando nós estamos com medo, nós recuamos. Se você quer experimentar naturalmente do sobrenatural de Deus, você tem que vencer o medo. Você tem que vencer o medo. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A voz que eu ouço, a voz que você ouve, determina a nossa conduta. Se você tem ouvido o espírito do medo, se você tem ouvido o espírito intimidador, que diz para você: você não tem capacidade, você não consegue, você não vai sair dessa situação. Se você tem ouvido essa voz, eu posso dizer para você: você não vai conseguir experimentar nenhuma mudança determinante na sua vida. Agora, se você ouvir a voz de Jesus, que nessa noite, nesse dia, nesse lugar, está dizendo para você: filho, filha, pode vir, pode vir, não tem medo, não tenha medo, tenha coragem, não tenha medo. Quem está dizendo para você, diante da circunstância, diante da tua situação, diante da sua opressão, diante desse cenário que você olha e fala: meu, como é que isso aqui está complicado, acho que eu não vou conseguir, acho que não tem solução, é Jesus que está dizendo para você: não tenha medo, tenha coragem. Sabe quem está chegando perto de você? Sabe quem está chegando perto do seu barco que está sendo fustigado pelas ondas? É Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso. Sobre Ele, no nome dEle, todas as coisas são transformadas. Para andar naturalmente no sobrenatural, mova-se com ousadia. Tem que ter ousadia, viu, gente? Você quer experimentar coisas novas, coisas sobrenaturais, você tem que entrar em ambiente do sobrenatural. Você tem que procurar. Você tem que ter ousadia, determinação.
Eu quero experimentar, eu quero ver, eu quero participar. Pode acontecer e deve acontecer na intimidade da sua casa, no teu secreto, do Espírito Santo vir e te tomar, e te empoderar, trazer revelação. Mas tem muita coisa acontecendo no contexto da tua igreja, para te conduzir para águas mais profundas. Ontem tivemos 3 casais participando do Face a Face de Casais. Próximo final de semana temos 10 mulheres participando do Face a Face de Mulheres. Nós poderíamos ter ontem 10 casais, 20 casais. Poderíamos ter 50 mulheres fazendo Face a Face. O último Face a Face de homens casados deu um maior perrengue para conseguir 5 ou 6 homens. Você precisa ficar, parece que implorando, cara, vamos lá, vem participar. E quem já fez o Face a Face sabe o que eu estou falando, o quanto isso é poderoso, o quanto isso é revolucionário, o quanto nós experimentamos do sobrenatural de Deus. Então tem que ter alguma ousadia no teu coração, você tem que se impulsionar, você tem que se deixar, se permitir, você tem que querer. Pedro viu aquele momento singular, um momento que nunca havia acontecido, nunca voltaria a acontecer. Opa, eu quero experimentar, mas muitas vezes é mais confortável ficar onde estamos. Por mais que o barco estivesse balançando, por mais que as ondas estivessem batendo naquele barco, ainda era um ambiente de segurança. Concordam comigo? O que é mais seguro? No mar que está ali com ondas altas, o barco ou o mar? Obviamente, o barco é a zona de conforto, o barco é um ambiente de segurança, por mais que esteja desconfortável. Mas Pedro não queria ficar naquele lugar. Pedro não queria perder aquela oportunidade. Aí eu e você, muitas vezes, estamos com o nosso barco sendo chacoalhado por uma tempestade, por um vento forte, sendo chacoalhado por situações que nos incomodam, situações que estão mexendo com a nossa condição, que estão abalando inclusive a nossa fé. E aí Jesus aparece e te chama: vem, eu quero te oferecer algo novo, eu quero te oferecer algo que você nunca viu, eu quero te dar uma experiência que você nunca experimentou. Talvez Deus esteja levando você, trazendo você, te convidando para experimentar coisas que ninguém nunca experimentou. Mas muitas vezes, eu e você preferimos, por mais desconfortável que seja, ficar naquele ambiente em que pelo menos eu e você achamos equivocadamente que temos controle. Porque aqueles homens de barco eles conheciam, eles eram pescadores, eles conheciam o ambiente, conheciam o barco, conheciam os ventos, sabiam de todas as situações. Então para eles, por mais desconfortável que seja, ficar no barco era mais interessante. Talvez trouxesse para o coração: cara, isso aqui é mais seguro. Pode ser que você esteja pensando dessa forma. Talvez você tenha entrado aqui todo escangalhado. O barco da sua vida está só tomando pancada, fazendo água, como se diz. Mas você ainda insiste em tentar remar, em tentar chegar em algum lugar. Porque a Bíblia diz que eles estavam tentando chegar do outro lado, mas os ventos eram contrários. Se você está pegando o vento contrário, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está chamando para você sair desse barco. Jesus está chamando você para agir com ousadia, para você tomar uma atitude de fé.
Algumas vezes Deus conduzirá você a fazer o que ninguém fez ainda. Você vive pedindo oportunidades para Deus. Vivemos pedindo: Senhor, me usa. Senhor, faz algo novo na minha vida. Senhor, faz coisas novas na minha vida. Senhor, eis-me aqui. Aí Jesus aparece: tá bom, vem para cá, eu tenho algo para fazer na sua vida. Aí a gente, será que eu vou? Será que vale a pena? Será que essa mudança vai ser algo concreto? Vai ser algo importante? Se Deus te chamou, é com você. Tem coisas que só você vai fazer. Mas deixa eu falar uma coisa para você. No reino, nós estudamos isso aqui. No reino de Deus não tem vácuo. Se tem um chamado para você ministerial, se tem um chamado para você para servir o Senhor em algum lugar, e você já ouviu esse chamado e você não se posicionou, deixa eu falar uma coisa para você: aquele lugar não vai ficar vazio. Hoje ele tem o teu nome. Hoje esse chamado é para você. Se você não se posicionar, você vai ficar dentro do teu barco, sendo chacoalhado, mas naquele lugar alguém vai ser colocado. Reino dos céus, não existe lugar vazio. Ouse tomar o próximo passo. Ouse viver o impossível. Foque no lugar certo. Foque no lugar certo. Pedro desceu, começou a caminhar. Qual era o objetivo dele? Por que ele desceu do barco? Porque Jesus o chamou. Qual era o objetivo dele? Ir ao encontro de Jesus. E ele começa uma boa caminhada. Ele começa dentro de um propósito, dentro de uma visão. Ele não afundou. Ele desceu do barco e foi caminhando ao encontro de Jesus. Só que em determinado momento ele perde o foco, ele perde a visão. Ele começa a reparar as ondas, o vento, a chuva talvez. As circunstâncias começam a mostrar para ele que aquilo é algo sobrenatural, ilógico, impossível. E o seu coração duvida, a sua fé vacila e ele começa a afundar. Se você sair do barco, entenda, se você sair do barco numa determinação de obedecer o chamado de Cristo Jesus para a sua vida, nunca tire os olhos dele. Nunca tire os olhos daquele que te chamou. Porque quando você tira o olho de Jesus, quando eu tiro os meus olhos de Jesus, o que me resta é olhar a minha vida. O que me resta é olhar as circunstâncias. O que me resta é olhar que nada está bom, que tudo está complicado, e a minha fé vacila, e toda vez que a minha fé vacila, eu começo a afundar. Mas sabe, tem uma lição bacana aqui, porque Pedro começou a afundar. Só que Pedro era pescador, ele conhecia aquele ambiente. A Bíblia não fala a que distância ele estava do barco. Ele estava indo ao encontro de Jesus. Não deveria ser uma distância muito longa, porque eles já conseguiam ver Jesus. Eles já conseguiam pelo menos identificar uma silhueta. Eles conseguiram ouvir Jesus. Então eu imagino que não era uma distância muito longa. Mas Pedro, quando ele começa a afundar, o que ele faz? O que eu e você temos que fazer? Pedir socorro para Jesus. Quando a tua fé vacilar, quando as circunstâncias começarem a querer te afogar, Pedro poderia ter nadado de volta para o barco. Ele era pescador, sabia nadar, conhecia aquele mar. Provavelmente ele teria condições de nadar de volta para aquele barco. Só que voltar para aquele barco representa a derrota, voltar para a mesma realidade. Por mais que às vezes seja desconfortável, por mais que às vezes seja ruim, pela nossa vacilação, pelo vacilo da nossa fé, vermos que estamos afundando, vermos que estamos sendo dominados novamente pela circunstância, pela tristeza, pelo desânimo, porque você começou bem, você desceu do barco, você em obediência começou a ir ao encontro de Jesus, mas a nossa humanidade, o nosso eu, muitas vezes
vem à tona de novo. Muitas vezes ele se manifesta e fala: cara, o que você está fazendo? Isso é loucura. E a nossa fé vacila. Voltar para o barco é voltar para a mesma situação que você estava. Voltar para o barco, no seu esforço humano, é voltar para a mesma condição que você estava antes de obedecer o chamado de Jesus. Então, muito melhor é você pedir socorro para Jesus. Jesus sempre tem uma mão estendida para te socorrer. Jesus sempre tem uma mão te oferecendo ajuda para te sustentar, para não deixar você se afogar. Afundamos porque esquecemos do que vivemos e esquecemos do que Deus fez. Algum momento da sua vida você experimentou do sobrenatural de Deus, algo determinante, impactante? É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que hoje está te oferecendo. Se você quer experimentar naturalmente do sobrenatural, não desista. Não desista. O que muitas vezes eu e você preferimos e fazemos isso recorrentemente é desistir. Tá difícil. Rapaz, que peso. Que peso. Não, vou sair do ministério. Não, todo domingo não tem mais tempo para mim. Não tem mais tempo para minha pescaria. Não tenho mais tempo para isso, não tenho mais tempo para aquilo. Não, esse negócio de ficar aconselhando o casal, não, isso dá muito trabalho. Isso é, rapaz, tem hora que você vai quase que até a madrugada. Muitas vezes nós não entendemos que fomos chamados para manifestar o sobrenatural de Deus em pessoas, na vida de pessoas que estão afundando fisicamente e espiritualmente. E quando eu desisto, eu estou desistindo de vidas, eu estou desistindo de pessoas. O justo viverá pela fé, segundo a palavra de Deus. Mas se ele retroceder, se ele recuar, a palavra de Deus diz que não há da parte do Senhor contentamento no coração dele. Você não foi chamado para desistir. Você não está aqui nessa noite para ser uma pessoa que desiste da luta, desiste da batalha, se permite afundar diante das circunstâncias. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você experimente de uma forma como talvez nunca antes algo do sobrenatural dele. Experimente algo diferente. Comece uma nova etapa, comece uma nova caminhada. Você está num barco sendo chacoalhado, mas o chamado de Jesus: olha, quer experimentar? Vem para mim, vem perto de mim, vem caminhar comigo, olha para mim, foca em mim, para de olhar as circunstâncias, para de olhar para os problemas. O que são os problemas diante do nome que é capaz de trazer cura, salvação, libertação, diante do nome que é poderoso para ressuscitar mortos, para curar enfermos? O que é a circunstância da sua vida diante de um nome que é sobre todo nome? Sobre ele todo o poder foi estabelecido. Esse nome, nessa noite, nesse lugar, está chamando você. Eu quero te oferecer algo novo. Eu quero oferecer para a sua vida algo que é especial, que eu preparei somente para você. Fique em pé. Eu quero te convidar agora. Não sou eu, não é a minha voz, não é a minha palavra. O Espírito Santo de Deus, que nos conduz na presença do Pai, está agora, como Jesus naquele mar, chamando os seus discípulos, chamando a Pedro. Hoje Jesus está chamando você, para você sair do teu barco, sair do barco dessa existência caótica, sair do barco dessa existência depressiva
sair do barco dessa existência de desânimo, de derrota, e dar um passo de fé e ir à presença dele. Por isso eu quero te convidar agora para agir como Pedro agiu, com fé, determinação e ousadia. Venha até aqui à frente. Declare para céus e terras: eu quero experimentar algo novo da parte do Senhor Jesus. Eu quero experimentar algo que eu nunca experimentei ainda. Eu quero viver algo determinante. Eu quero viver algo diferente. Eu quero viver algo especial. Saia do seu barco. Não importa que as águas estão chacoalhando. Se você ficar no barco, nada vai mudar. Você só vai ficar enjoado. Mas Jesus está te chamando para um momento de segurança com Ele. Agora coloque uma coisa no teu coração: fé. Fé inabalável de que quem te chama é Cristo Jesus. Quem te chama para esse momento, para uma manifestação, para um encontro com o sobrenatural, é Cristo Jesus, o Todo-Poderoso. Quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei. Jesus está com a sua mão estendida para você. A mão forte de Jesus está estendida para você. A mão forte de Jesus está estendida e não vai deixar você se afundar. A mão forte de Jesus está estendida para te resgatar. Estenda a sua mão em fé. Fala: Jesus, tem misericórdia de mim, não me deixa afundar. Jesus, pelo amor de Deus, me sustenta. Segura estou aqui, me lembrarei. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E diante do nome de Jesus, todo joelho há de se dobrar. Não há autoridade maior do que o nome de Jesus. Você não vai mentir. Segura estou aqui. Há um rio do Espírito Santo. Há um rio de unção passando nessa noite, nesse lugar. Há um rio do Espírito Santo manifestando sinais, prodígios, maravilhas, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo resgate. Você veio aqui nessa noite. O Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite para entregar algo especial do coração de Deus para a sua vida. Creia, não duvide. Que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome. O que você quer? O que você quer? O que você está buscando? Em quem você está buscando? Aonde você está buscando? É na presença do Senhor. É na intimidade com o Espírito Santo. É em Cristo Jesus que você encontra a resposta, que você encontra a salvação, que você encontra libertação. Creia, creia, tenha fé, tenha fé. Que acalma a tempestade. Você tem um nome. Sabe o que aconteceu quando Jesus entrou
entrou naquele barco, Ele sustentou Pedro, tirou Pedro daquela situação, e juntos entraram no barco, e a tempestade acabou. Quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus entra no seu barco, no barco da sua vida, a tempestade para. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Jesus entrar no barco da sua vida. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Não é porque eu estou dizendo não. É porque Jesus prometeu. Porque Jesus prometeu. E Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Você não vai mentir. Segura estou. Pelo poder do nome de Jesus, eu estou liberando agora uma palavra de cura. O Espírito Santo está agora curando fisicamente, curando doenças, curando enfermidades. Enfermidades físicas estão sendo curadas agora. O poder do nome de Jesus, na unção do Espírito Santo de Deus, está liberando cura emocional, cura de feridas emocionais, curas de paternidade. O amor de Jesus está agora aquecendo o seu coração. Você está sentindo algo diferente. Você está sentindo algo especial. O seu coração está aquecido, porque o Espírito Santo de Deus está trazendo cura emocional para você. Pelo poder do nome de Jesus, eu libero agora uma palavra de restauração de finanças. Pelo poder do nome de Jesus, eu estou liberando a solução para os problemas financeiros que estão te incomodando, que estão atrapalhando, que estão trazendo na sua vida angústia. Pelo poder do nome de Jesus, você vai experimentar algo sobrenatural na área financeira. Pelo poder do nome de Jesus, eu libero agora uma palavra de alinhamento para corações que estão se afastando ou estavam se afastando da presença do Senhor. Vai nascer no seu coração um desejo incomum, um desejo grande de estar cada vez mais na presença do Senhor. Você vai começar a acordar de madrugada com desejo de orar. Você vai ter prazer na leitura da palavra. O sobrenatural de Deus vai mudar a sua vida, vai mudar as coisas na sua vida. O sobrenatural de Deus vai fazer coisas novas, vai trazer coisas novas para a sua vida. Você não foi feito, nós não fomos feitos, não fomos chamados em Cristo Jesus para viver vidas normais, experimentar coisas normais. Como filhos de Deus em Cristo Jesus, eu e você somos chamados para experimentar do sobrenatural de Deus. Aonde você quer chegar? Aonde você está? E aonde o Espírito Santo está chamando você para ir? Saia desse lugar, saia dessa condição. O chamado é para experimentar coisas grandiosas, coisas incomuns, coisas maravilhosas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não é só para você. O que Deus estará fazendo a partir de hoje na sua vida é para você começar a testemunhar da grandeza desse Deus. Tudo o que Ele fizer, tudo o que Ele fizer de transformação, resgate, toda a solução que Ele trouxer, você vai ser um agente para dar
o testemunho: eu sirvo a um Deus do impossível. Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Querido Deus, Pai de eterna graça, maravilhoso Deus, sublime, exaltado seja o Teu nome, acima de todos os céus. Pai, Te louvamos, glorificamos. Obrigado, porque nessa noite, de uma forma toda especial, os céus se abriram neste lugar. Os céus se abriram, Senhor, e experimentamos algo especial da Tua parte, porque nós cremos no poder do Teu nome, nós cremos no poder do nome de Jesus, e nós cremos na ação do Espírito Santo de Deus, que nos visita, que esteve conosco e estará sempre conosco. Querido Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que ficou no coração daqueles que não se manifestaram, mas que o Senhor conhece, sobre eles também, vem agora, Senhor, algo novo, transformador, para que eles tenham absoluta certeza: o Senhor os conhece pelo nome. Te adoramos, Te exaltamos e glorificamos no doce e maravilhoso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluias, glória a Jesus. Queridos, é sempre uma alegria ter vocês